Talvez este vídeo seja aquele que você fala, poxa vida, abriu minha mente, eu estava negligenciando coisas básicas sobre faturamento. E este vídeo me fez entender o que de fato é importante para eu ter uma marca como as grandes redes. Então o que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é muito simples. A gente tem uma série de variáveis que fazem os negócios serem melhores ou piores. Eu estou trazendo duas aqui, uma análise muito precisa, tá, sobre o que é preciso entre marca e estrutura, o que é mais forte, qual a relação das duas coisas, que vai fazer o seu negócio ser do tamanho das grandes do mercado. Por exemplo, um McDonald's, um Burger King do mesmo tamanho vendem a mesma coisa, talvez o McDonald's venda mais porque tem um pouco mais de marca, mas talvez o Burger King um pouco mais porque tem ticket maior. E se eu abrir a minha marca com o mesmo tamanho, com um profissional, um arquiteto que está acostumado a desenhar lojas para o varejo, que entenda a dinâmica do consumidor, será que se eu pegar o cara de trade marketing certo, o cara do cardápio de sucesso, eu tenho chances reais de ter um faturamento como uma dessas duas lojas, ou vender tanto quanto o McDonald's, ou ter um ticket tão grande quanto o do Burger King para vender varejo? Então, pessoal, esse vídeo eu vou responder algumas questões e vou deixar alguns pensamentos no ar. Deixa eu só fazer o meu jabazinho aqui e a gente já vai para os tópicos. Já pensou em ingressar no segmento de franquias? Então a Ferrer Franchise é para você. Fazemos de tudo, desde formatação e consultoria para franqueadores, até apoio a franqueados ou aspirantes a franqueado. Além de fornecer produtos de educação sobre a área, enriquecendo seu conhecimento com cursos e blogs semanais sobre o mercado de franquias. Esteja à frente. Escolha Ferrer Franchise. Quando você projeta um negócio e você tem recurso e você tem de onde atrair investidores, você precisa ser muito assertivo no teu projeto, na sua marca. Como é que vai ser a minha estrutura? Porque diferente de abrir a hamburgueria da esquina, ou o carrinho de hambúrguer, ou o food truck, isso existe um planejamento muito pequeno, um conjunto de conhecimento muito pequeno, e a marca vai crescendo porque o negócio vai tendo muito trabalho do dono, ele vai tendo, claro, né, as suas felicidades que ele conquista no meio do caminho, seus acertos, né? Agora, Rafael, eu quero criar um negócio padrão Burger King. Hoje, tenho recursos, claro que para serem bem utilizados, não ilimitados, né? E a gente precisa avaliar algumas coisas. Então, eu estou trazendo aqui, pessoal, ó, estrutura versus marca. O que é mais forte, o que é mais importante? Aonde que entra aquele ponto, pô, a estrutura começa a ficar já muito vazia para aquele tamanho de marca? Como é que funciona isso? Vamos analisar alguns casos por aqui. Primeiro, marca é uma preciosidade. Se você ainda não tem uma marca, você precisa construir uma marca para poder pensar em escala e não ser uma marca regional. Então, primeiro de tudo, pessoal, se eu estou, nesse exemplo, a gente está literalmente considerando que existe um McDonald's, parede com Burger King, parede com a minha marca nova. Os três terrenos são do mesmo tamanho, a fachada do mesmo tamanho, tudo do mesmo tamanho. Quem vende mais e por quê? Então, se eu pegar a marca, pessoal, com certeza a marca McDonald's, não só pela avaliação da marca, não só pelo número de lojas, tempo de casa, mas o McDonald's vende mais porque ele tem uma marca que atrai mais o desejo, ele tem um mix de produto que faz as pessoas, pô, quero um Mac, né? Então, ele tem uma marca ligada ao desejo do consumo, né, que é fantástico. Então, o Mac vende mais por marca, certo? Acho que todo mundo concorda. Burger King é uma marca muito conhecida, mas não é tão desejada na hora de se consumir, principalmente por alguns públicos específicos. E a marca nova é zero, né, pessoal? Então, se você ainda não tem uma marca, então você vai começar do zero e correr todo esse risco. Mas o que acontece, pessoal, que a marca nova, primeiro, existe uma parcela da população que gosta da novidade, que enjoa. Ontem mesmo, eu estava no médico, né, e uma doutora com uma enfermeira conversando, falou assim, enjoei de sempre naquele lugar, quero ir em outro. Então, primeiro que as pessoas enjoam de sempre nos meus lugares, elas buscam variedade. Se tiver uma do lado da outra, virou uma opção de variedade. E segundo, se a pessoa que foi até o McDonald's, até o Burger King, que já é destino, sabe aquele efeito no comércio que muitas empresas parecidas, efeito farmácia, tem muitas farmácias na mesma quadra, então as pessoas vão na farmácia e vão decidir em qual farmácia entrar se elas tiverem alguma lembrança boa. Por exemplo, se uma tem um preço melhor que a outra, que ela se recorda de um remédio que ela costuma comprar, uma tem maior variedade, isso conta muito pro desejo de consumo dela, outra tem mais transparência, porque dá para ver os produtos passando ali com preço, outra tem atendimento mais rápido, então causa esse efeito. Então, se a estrutura é igual, eu coloco uma imagem na minha fachada, faço uma imagem bonita na minha vitrine, uma porta talvez mais agradável, mais colada, mais criativa, quando a pessoa chegou para ir no McDonald's, ops, tem uma
marca nova aqui do lado, e parece bem legal, que tal experimentarmos? Então, não é porque a marca não atrai, e nesse caso não é ela quem está atraindo, que ela não pode deixar virar um desejo por impulso, só pelo fato de estar do lado das outras duas. Então, a primeira lição é que a marca não atrai, mas o ponto comercial, aí ele falou muito, né? Porque ele está junto com os outros. E junto com isso, ter uma fachada atrativa. Beleza, a pessoa que ia ao McDonald's, que ia ao Burger King, entrou na loja. E o que vai fazer ele comprar e, principalmente, ele virar um cliente? Essa marca nova roubar o cliente desses seus dois vizinhos. É ter um excelente produto, um bom custo-benefício, principalmente, né? Porque a gente está falando de locais que tenham ali preços acessíveis e com quantidade razoável. Ter uma boa estrutura, pessoal, eu vou te provar com um caso real que estrutura vende muito. E estrutura tem a ver com ter mais cozinha, né? A cozinha ser mais bem equipada, com equipamentos mais velozes, que faz as coisas do jeito automático, sem erros, sem desvios. Tipo, eu tirei um hambúrguer que já mantém ele quente, que pode deixar em estoque, que fica por 30 minutos sem esfriar, então agiliza o atendimento. Então, essa estrutura toda de cozinha, com a estrutura de mesa, com a ambientação, com a iluminação, com ar-condicionado, banheiro, só isso a pessoa entrou e está impecável. Lembre-se que a gente está comparando um Burger King, que é meio que estrutura infinita, com McDonald's, com estrutura infinita, com marca nova, com estrutura infinita. Então, ambos têm o mesmo dinheiro para fazer assim, não, eu só quero que coloque o que tem de melhor para atendimento. Então, as três estão nesse mesmo nível. Não é ilimitado, mas é, assim, que vale a pena, de fato, deixar a estrutura para o consumidor entender que é um local que é compatível o investimento dos três. Então, o cliente que já foi atraído, na hora que ele entrou, pô, legal, né, gostei. Deixa ele no banheiro lavar a mão? Pô, legal. Normalmente, quando eu vou nos outros banheiros, não é tão legal assim. Já gostei, limpinho e tal. Sentou, fez o pedido, a boa experiência de ter cardápio, às vezes é o toque, às vezes é o atendimento humano, mas teve uma boa experiência de fazer o pedido, tem os combos prontos, tem praticidade, veio rápido o pedido para a mesa. Então, finalizou o consumo, na hora que ele sai, aí que ele vai medir. Pô, valeu a pena. Vou voltar aqui amanhã, por exemplo, se trabalha na região e está enjoado dos outros, pô, voltarei mais vezes. Pô, que tal a gente vir aqui toda sexta-feira? Veja, ganhou um cliente. Então, é a marca nova sendo trabalhada para rapidamente, em poucos dias, talvez poucos meses, ela já ser conhecida naquela região. Ainda não virou marca de destino, mas pelo menos ela já tirou o público que consome no McDonald's e no Burger King. Naqueles pontos especificamente, eles já têm um concorrente à altura. Agora, pessoal, a estrutura, eu queria trazer alguns exemplos de mercado onde a estrutura faz diferença. Então, por exemplo, a Cacau Show. Ela cresceu com lojas ali na faixa de 30 metros quadrados, uma ou outra um pouco maior, algumas menores, mas a média da área de loja é 30 metros quadrados. Em determinado momento, montou-se a loja da fábrica, que era bem maior, e ela faturou um monte, e está à beira da estrada. Beleza, não é tanto exemplo, mas vamos para um shopping, uma loja grande, achei uma oportunidade aqui, vamos testar, vamos para a segunda, para a terceira, virou um projeto que hoje já tem mais de 100 lojas. Lojas big, lojas muito grandes, até para o padrão de lojas satélite, né? Lojas assim, onde antes eram Americanas, hoje é uma Cacau Show. Então, pessoal, e você pega o faturamento, não cresceu proporcional, mas os custos também não cresceram proporcional, né? Porque a locação de uma loja satélite é muito maior do que uma loja âncora, por exemplo. Então, a gente tem, né, custos maiores, sim, vendas proporcionalmente menores em relação aos custos, mas ainda assim faturando muito mais. Então, se a loja faturava 200 mil, agora fatura 800 mil. E, assim, teve lá, sei lá, 20 funcionários a mais, aumentaram os custos, sim, mas as vendas aumentaram, assim, exponencialmente. Então, a mesma marca criou, né, num espaço muito maior, uma estrutura, então teve criatividade, ela tem marca para isso, então ela criou uma estrutura baseada na força da marca, na força da atratividade que ela já tem, para poder atender as pessoas que ela entendeu que fossem capazes de estar naquele estabelecimento, naquele shopping. Então vamos lá. Tem um shopping em Aricanduva, que se você pegar um corredor inteiro, tem gente para lá, porque o shopping tem muita gente. Um shopping Interlagos, um Center Norte. Agora eu vou para um shopping menor, um shopping, né, posso dizer que um que eu conheço lá, que tinha loja até há pouco tempo, o Frei Caneca, tem menor circulação. Não adianta eu abrir uma mega store, porque não tem tanta gente para consumir. Então tem a ver com pegar o tamanho da estrutura, o tamanho do potencial do empreendimento e sabendo do teu negócio. Eu só tenho um mix de produto de 200 produtos. Não tenho, né, uma grande criatividade, né, como faz a própria Cacau Show nas Mega Store, coloca parque, etc, etc. Então, é uma junção de marca com estrutura, com potencial do local possível de ser aproveitado, né, com custos, e aí a estrutura, ela potencializou, né, já, né, com a força da atratividade da marca, ela potencializou aquele faturamento.
e tem dado certo pra caramba. Se não tivesse marca, dava para ter estrutura? Possivelmente não. Tá? Agora, porque tem maior estrutura e tem marca, ela consegue faturar muito mais. Quer ver um outro exemplo recente? Mania de Churrasco. Mania de Churrasco sempre foi aquelas lojas padrão, praça de alimentação, e recentemente ela tem colocado lojas gigantes. E o que a gente ouve do mercado, de amigos ou consultores, etc., é que o faturamento potencializou. E veja, é uma loja satélite, né, o tamanho de uma loja padrão, satélite, uma loja padrão de praça de alimentação, que multiplicou, né, de tamanho e se realocou dentro dos empreendimentos. Ela não quer ser a mais a praça de loja de alimentação, mas é que ela está muito próximo da praça de alimentação, eventualmente num ponto exclusivo dentro da praça de alimentação, uma mega estrutura que oferece um monte de vantagens, o consumidor percebe isso e acaba fazendo, optando por ter esse conforto de estar numa estrutura maior, com um cardápio maior, o cardápio que antes era de X, agora é X vezes 1% a mais, né? Porque está oferecendo um cardápio um pouco mais gourmetizado, então acaba que também foi uma opção. Não tão gigantesca a mudança como o primeiro exemplo da Cacau Show, mas também foi uma opção de, olha, vamos sair da loja que vende 200 mil para uma que vende 500 mil, que vende 800 mil, vamos fazer isso? Então, vamos fazer essa conta para ver se a gente consegue fechar? E aí que teve, né, a virada, então, que começaram a abrir muitas lojas, né, da Mania de Churrasco. Depois, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês também o caso do Madeiro. Não tem um caso recente, na minha opinião, de marca nova na área de alimentação que tenha tido uma virada tão legal quanto o Madeiro. Não sei se vocês lembram, pessoal, no início tinha aqueles containers, né, uma loja ou outra, mas aquele letreiro, o melhor hambúrguer do mundo, acho que assim, um pouco audacioso, até porque hambúrguer é questão de gosto, e todo mundo tem sua receita, né, a carne, né, com a gordura ideal, com o tempero ideal. É um item que tem muita gente fazendo com muita qualidade, não necessariamente tem um melhor do mundo, mas o que a gente pode colocar é que tem muitos que são feitos com qualidade e que são sensacionais. O do Madeiro não é diferente. A diferença é que ele utilizou também esse slogan, né, para o seu negócio, e uma estrutura que, na minha opinião, a marca nasceu da estrutura. Tá? Ela tinha o melhor produto, tinha um produto competente, mas a estrutura que fez a marca, e não o contrário. Então veja que a gente, olha, começaram a abrir algumas lojas, algumas poucas lojas, começaram a trazer um nome muito legal, porque a experiência do consumidor, na hora que entrou num lugar que era uma hamburgueria, cara, na época da hamburgueria, né, de todo mundo queria fazer hamburgueria, naquela época, veio um e fez diferente, fez mais bonito, fez uma experiência melhor, né, então deixou, né, um ambiente meia luz, né, deixou um ambiente mais cara de gourmetzinho, né, mais romântico às vezes, e aí fez o negócio dar certo com hambúrguer, com experiência de jantar romântico. E ficou muito legal. Então a estrutura, na minha opinião, no caso do Madeiro, ele fez a marca. E hoje ele continua, tá? A gente que está aqui perto da Castelo Branco, a gente percebe no caminho lojas sensacionais, assim, ou seja, ele coloca a loja com estrutura, com investimento pesado, né? O quanto a gente, o DRE, o payback, o quanto fecha a conta a gente não sabe, mas que ele conseguiu fazer uma marca super legal, com estrutura, né, investindo bem em estrutura, isso a gente não tem dúvida. Então, pessoal, se você quer abrir um negócio, fala, poxa, mas eu não tenho uma marca, e, né, a gente falando de abrir, você provavelmente não tenha, então pensa na estrutura. Eventualmente não é só custo, pessoal, é a chance que você tem de se destacar no mercado. Então, eventualmente, você não tem todo o recurso, mas você tem criatividade. Você não tem todo o recurso, mas você pode ter um sócio. Você não tem todo o recurso, mas você pode, eventualmente, arrumar uma maneira, né, de um imóvel mais ou menos pronto, que você pode começar uma primeira loja para poder ir arriscando, porque provavelmente também essa estrutura não vai ficar pronta na primeira loja. Essa estrutura ideal vai ficar pronta na terceira, na quarta, na quinta loja. Você vai começar, vai focar nisso, focar nisso, focar nisso, até você ficar bom nisso. Então ficou bom na estrutura, né? Se você tem competência, claro, para o produto que você está divulgando, tá? Eu acho que é infalível, eu acho que o negócio vai embora. Beleza, pessoal? Esse é o nosso resumo de hoje sobre estrutura versus marca. E se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui pra gente, compartilha e dá uma moral pra gente no comentário aqui embaixo. Bom, valeu!